Hoje tivemos uma sessão aqui para discutir o projeto PLS 280, um projeto que está sendo bastante tratado nas redes sociais e achei muito importante o debate. Ficou claro aqui a transparência e a forma com que os debatedores, o ministro Gilmar Mendes, o juiz Sérgio Moro, o relator Roberto Requião e o juiz Silvio Rocha. Esses debates são importantes, que é um projeto que está há muito tempo na casa, mas que foi praticamente demonizado. E hoje, aqui o ministro Gilmar Mendes colocou suas posições, achei muito interessante, muito esclarecedoras, e é dessa forma que o parlamento vai evoluindo na legislação, tratando os temas que têm que ser tratados sem medo e enfrentando o contraditório e aperfeiçoando a legislação. O que não podemos ter é medo de enfrentar o debate. Senhor presidente, eu li agora há pouco, com muita tristeza, uma entrevista do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Ele praticamente replica o que o pessoal do PT e do PCdoB todo dia traz aqui na tribuna. Só faltou, no final da entrevista, ele colocar fora Temer, o que pede nas entrelinhas. Faz previsões de mau agouro, que esse governo não termina, e faz suas ilações. Eu diria que o ministro, em respeito à sua história, devia se candidatar e vir para o debate político franco e não ficar num pedestal demonizando e soltando ilações preconceituosas contra a classe política. A classe política brasileira, ela não vem de Marte, senador Valdemir Moca. Não vem de outro planeta, ela vem da sociedade. E se o resultado do produto industrializado que está chegando aqui não está bom, é porque a matéria-prima está mandando produto estragado para cá. Então, antes de começar a criticar a essência do parlamento, é bom se fazer essa reflexão. Ninguém vem de Marte. Eu, por exemplo, quero responder pela minha história e não tenho compromisso nenhum com erros de outro, quero responder pelos meus erros e acertos. Agora, me estranha que um ministro que tenha saído do Supremo Tribunal Federal, até hoje não explicou porque saiu, agora é opção dele sair ou não. Mas o que ele fez hoje não é... Eu, sinceramente, se não tivesse na tribuna do Senado, eu iria dar o conselho para ele, aquele mesmo que Romário deu ao Pelé. Respeito à figura histórica do ministro Joaquim Barbosa. Agora, como é que ele vem dizer que o impeachment foi uma farsa? Que o impeachment foi um conluio? Eu nunca fui conhecer Temer, senador Raimundo Lira, senador Benedito Lira, depois que estava aqui ele já na presidência. Nunca fui procurado por Temer, por quem quer que seja. O meu voto no impeachment, senador Valdemir Moca, foi de horas e horas trabalhadas dentro da comissão do impeachment, observando que a presidente fazia e desfazia da economia a seu bel prazer. Que a presidente quebrou o setor energético brasileiro querendo fazer popularidade artificial. Que a presidente maquiou os balanços do governo para enganar o mercado e para enganar o povo brasileiro, porque era ano eleitoral. A presidente saiu do cargo por 3 motivos. São os pilares que sustentam qualquer governo, seja ele ditadura, monarquia, o que diabo for. Se o governo perde apoio popular, se o governo perder apoio político e se a economia estiver mal, isso já é suficiente para um governo se desmoronar. Agora imagine, o governo que cometia crimes, e muitos, só essa presidente, se for, eu não queria dizer isso aqui, mas se for pegar os crimes que a presidente Dilma cometeu e colocar um crime em cima deles, ela vai presa por muitos anos. Obstrução de justiça, tráfico de influência, isso só para dizer os mínimos. Não estou colocando Passadina e nem o fato dela ter acompanhado Petrobras e Abreu Lima e tantos outros. Diz que o Lula era o the boss, o chefe. Pois bem, o chefe de gabinete do chefe era a presidente Dilma. E agora ele tenta santificar senador Valdemir Moca, dizendo que esse governo é ilegítimo porque a presidente foi afastada. Foi afastada porque tem uma Constituição. Agora, se o ministro defende
que a Constituição brasileira, que o ordenamento jurídico brasileiro não seja cumprido por essa casa, aí é outra coisa. A meu ver, com todo respeito pela história dele, ele fez essa entrevista que acabei de ler ao sabor de uma paixão política antiga. Talvez após ter feito o encaminhamento e administração da chamada Ação 470, o mensalão, talvez esteja tendo um déjà vu da época que era simpatizante do PT. Porque ele diz que se o Lula for preso, simplesmente demonstra a nossa fragilidade, é mais ou menos nessa linha, de que estamos prendendo uma figura praticamente mítica. Se o Lula for preso, é caso de polícia e judiciário. Não tem nada a ver com o nosso sistema político. Aliás, esse sistema político que endeusava o Lula, e todo mundo respeita o Lula como figura histórica. Agora, o que é que o Lula fez nas trevas é problema lá dele e seus advogados. Não venham querer contaminar e jogar para os ombros dessa casa a possível ação do Lula lá na Justiça. Então, eu sinto que ele fez uma defesa praticamente com a retórica do PT e vem jogar sobre os nossos ombros que nós tiramos uma presidente. Só faltou dizer, como a senadora Fátima aqui, estão tirando uma presidente eleita que não honesta, que não cometeu crime algum. Só faltou dizer isso. Eu acho que isso cabe lá a população julgar. Tanto é que a população julgou e ela mesmo destituiu o Partido dos Trabalhadores do poder agora nessas eleições. Então, eu me sinto muito incomodado, porque eu acho que certas figuras deviam respeitar a sua própria história. Um ministro que foi muito respeitado, eu mesmo sempre o respeitei ele, mas, sinceramente, tem que fazer o reparo e o contraponto, porque ele vem dizer que o Brasil, que é a instituição, que nós estamos com a democracia fragilizada porque uma presidente saiu do poder, isso não é verdade. Ao mesmo tempo que ele defende que a presidente não deveria ter saído, ele praticamente defende a saída do presidente, chamando ele de ilegítimo. Só faltou dizer que era um golpe o que nós fizemos aqui. Então, eu peço, ministro, para usar o jargão jurídico, data vênia, mas o senhor já esteve em dias mais felizes nas suas opiniões.